programa anterior. Confie somente no Senhor. Ele é a sua videira viva. E a mesma saúde que flui na videira, flui nos galhos. Quando você não tem força, tudo em você diz que você está cansado. Dê um tempo. Diga, Senhor, tua força, e saia e haja assim. Haja como se tivesse. E esqueça os sentimentos. Não estou cansado, porque eu sou um galho da videira verdadeira. Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu preciso terminar. Olha aqui. Voltando para João 15. Toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. A palavra limpa te dá a ideia de uma senhora, por causa dos filmes que você assiste. Nós, singapurienses, geralmente não temos jardins, mas nós vemos esses jardins e vemos uma senhora com uma tesoura, certo? Uma tesoura de jardim, e com ela corta os galhos ou as pontas secas das flores. Essa é a ideia que temos. Quando vemos essa palavra, nós pensamos no viticultor cortando os galhos. E geralmente é a ideia de aflição, disciplina dolorosa, castigo. E isso era o que era pregado anos atrás. É isso que alguns estudiosos acreditavam que isso está falando. Mas estava errado, porque eles estavam comparando isso com outras plantas que a tesoura era usada. Mas isso deve ser comparado com os agricultores de vinhas da época de Jesus, em Israel, antigamente. Durante esse tempo, quando eles podavam, a palavra limpa aqui é a palavra katairo no grego, que é limpar com água. O que eles faziam naqueles dias é que eles derramavam água nos galhos para limpar os depósitos de pragas, insetos e musgo, para que não obstruísse os galhos de darem frutos. Eles literalmente lavavam os galhos. Não é cortar, é lavar, para que dessem mais fruto. E para confirmar isso, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra limpos é katairos. Katairo, que vimos antes, e limpa toda aquela que dá fruto. Toda vara que dá fruto ele limpa com água, para que dê mais fruto. E aqui é o verbo katairo. Vós já estáis katairos, limpos. É o adjetivo. Mesma palavra. Como Jesus nos limpa de todos esses sintomas mentirosos, de todos esses depósitos de depressão, autocomiseração, ciúme, amargura, inveja, ressentimento, impaciência, irritabilidade, sonolência durante a pregação. Como Deus nos limpa de tudo isso? Pela pregação e pela lavagem com água. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Jesus disse. Quanto mais você ouve ensinamento ungido, que te levanta e te limpa, mais fruto você dá. Tem que ver tudo isso aqui no contexto. Aqui eles estavam no cenáculo. João 15. Sabe o que aconteceu em João 13? E eles estavam no cenáculo. Começou com Jesus lavando os pés dos discípulos. E havia uma lição ali. Não é que vamos tentar fazer como Jesus fez, lavando os pés dos discípulos. Eu chego aqui e peço para o Lawrence tirar as botas e, uau, parece que está presa no pé dele. E eu vou e tiro as meias dele. E se eu ainda estiver consciente, eu trago a bacia de água e lavo os pés dele. Mas Jesus disse, o que eu faço agora, vós não entendeis ainda, mas entenderão depois. Eles entenderam a lavagem física dos pés. Ele falava de um ato simbólico, algo que entenderiam depois. Vamos ver essa história no cenáculo. Jesus disse algo e ele veio a Pedro, e Pedro disse, Senhor, não só os meus pés, a minha cabeça também. E o Senhor disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Aquele que está lavado, lavado é salvo. Uma vez regenerado com a lavagem do Espírito Santo, lavado de seus pecados pelo sangue de Jesus, você está limpo, não pode ser lavado de novo. Uma vez salvo, salvo para sempre. A partir daí, todos os dias, você precisa lavar os pés. Então, aquele que está lavado, lou em grego, não necessita de lavar nipto no grego. Irmãs, quando vocês lavam o rosto de vocês,
Não usam a palavra luo, mas nipto. Lavar uma parte do seu corpo é nipto. Banhar-se completamente é lowo. A primeira parte aqui é lowo. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que ele quis dizer? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Mas esquece essa última parte. Está falando de Judas Iscariotes. Nem todos estáis limpos, falando de Judas. Mas o resto deles, uma vez lavados, estavam completamente limpos. Você só precisa lavar os pés todos os dias. Com que você lava os pés? Com água. O que isso quer dizer? Precisa ler a palavra. Em algum momento do seu dia, você precisa gastar tempo na palavra. Você precisa de um devocional diário. O meu é muito bom. Se não quer o meu, tem muitos outros. Ok? Certifique-se que é bíblico, que é centrado em Jesus e comece a ler a palavra, a porção diária e comece a se lavar. Ouça a palavra, se puder. Quanto mais você ouve, é como se o galho estivesse sendo lavado de todos os insetos e as pragas. E você vai dar muito fruto. Amém? Não é uma questão de tentar, Pastor Prince, eu já ouvi esse sermão. Não, a fé não vem por ter ouvido. Fé vem pelo ouvir. Você não pode se forçar ou pensar para sair do medo, mas pode ouvir e perder o medo. Contanto que o sermão não te dê mais medo. Amém? Vocês estão aprendendo? Mais 2 porções e vamos terminar. Eu oro para que você seja abençoado com essas porções. Recentemente estava lendo Os que Esperam no Senhor, mas primeiro vamos ler aqui. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus falou comigo que o seu povo está estudando a palavra saúde na Bíblia. E se estudar a palavra saúde, vai ver que ela aparece apenas algumas vezes. E na verdade, no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra saúde é a palavra remédio. Então não tem uma palavra para saúde. Então o Senhor me disse, estude a palavra força. Diga ao meu povo para estudar a palavra força, porque força aparece em toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamentos. Porque força, o que é doença e fraqueza? É a ausência de força. O que é envelhecimento? É a ausência de força. Você fica enfermo. Você está entendendo? Então aqui diz que Deus não se cansa, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Alguns de vocês admiram jovens, são tão jovens, energéticos, jovens. Eu queria ser jovem de novo. Eles são tão cheios de energia. Mas olha o próximo versículo. Os jovens se cansarão. Deus diz, não inveje os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas se quer invejar, inveje essas pessoas, os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Até os jovens correm e se cansam. Eles andam e se fatigam, mas se você espera no Senhor, e a palavra espera é a palavra hebraica kavá, que eu acabei de dizer. Lembra da palavra amarrar? Entrelaçar? Você e o Senhor estão entrelaçados. É a ideia da videira e dos galhos. E a palavra kavá é de onde vem a palavra corda. A propósito, a palavra kavá também é a palavra esperança. E a esperança bíblica não é a forma em que nós usamos a palavra esperança no nosso idioma. Esperança é talvez aconteça, talvez não. Mas esperança bíblica é a certeza do bem acontecendo no seu futuro. Esperança é uma certeza na Bíblia. Esperança na Bíblia é certeza do bem. Quando você acorda, o diabo lança o primeiro pensamento. Pensamentos negativos sobre o dia, sobre seu corpo, sua família, seu trabalho, imediatamente. Coloque o capacete da esperança. E diga, vai ser um ótimo dia, porque eu sou um galho da videira viva. Não há nada que eu enfrente hoje que não vai haver suprimento da videira. Posso não saber o que fazer, mas vou parar e saber que eu sou um galho. Não sou eu quem supre. Eu sou quem recebe. Amém? Não vou me preocupar. Não tem motivo de me preocupar.
É Cristo que cuida disso. Amém. Coloque esse pensamento na sua mente. E sabia que em Israel hoje, a nação de Israel, nós temos nosso hino nacional. O dele se chama Hatikva. Ha quer dizer a. Tikva é o substantivo de kavá. Significa a esperança. A esperança. É uma música linda. É assim. É um pouco triste. Se chama Hatikva, a esperança. É o substantivo dessa palavra, kavá. Quando os espias disseram para Raabe, a prostituta de Jericó, quando nós entrarmos na sua cidade, lembre-se de jogar uma corda, um cordão escarlate. A palavra corda é a palavra tikva. Estique a sua esperança. Sua esperança está no sangue de Jesus, o sangue vermelho de Jesus. Por causa do seu sangue derramado, você pode esperar coisas boas no seu futuro. Sabe essa semana? Vai ser ótima. Ok? E o Senhor me mostrou isso. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E o Senhor disse, filho, o mundo faz o oposto. Em primeiro lugar, aqui diz subirão, quer dizer que vai voar, com asas como águias. Na verdade, a Bíblia diz que Deus renova sua juventude como a das águias. E a renovação da juventude da águia é literalmente um processo. Então vamos subir com asas como águias. Sempre andam primeiro. E depois correm. Mas nunca voam. Deus disse, a sua força vai ser assim. Você começa comigo no céu. Você voa com asas como águias primeiro. E depois vai correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Posso ouvir um amém, igreja? Temos isso na Bíblia? O Deus Santíssimo, que não pode mentir, diz que vamos correr e não nos cansar. Ele renovará nossa juventude, como as águias. Havia um homem na Bíblia, eu vou terminar, um homem que esqueceu de envelhecer. Seu nome é Caleb, e vou terminar com isso. Caleb estava com Josué, você se lembra que eles foram espiar a terra por 40 dias? Ele era um deles, ele disse, subamos, somos capazes de possuir a terra. Retirou-se deles o seu amparo. São eles nosso pão. Ele viu a dificuldade deles como comida. Toda dificuldade é comida para mim, porque estou conectado na videira. Não há situação que eu seja confrontado que o Senhor não vai ter um suprimento ou uma resposta. E mesmo que eu não receba uma resposta, eu posso descansar na videira sabendo que Ele está cuidando disso. Eu não tenho que me preocupar. O diabo vem e diz, o que você vai fazer sobre isso? Você diz, eu? Eu nada. Vai verificar com Jesus. Se você não fizer, vai fracassar. Se fracassar, fracassou. Você tem que ter essa atitude. Eu continuo me lembrando que é uma batalha. Estava falando com o pastor Darren um dia desses. Eu até esqueci minha mensagem, Viva uma Vida Relaxada. Eu tenho uma mensagem chamada Viva uma Vida Relaxada. Quanto mais relaxa, mais Deus segura. Se segurar, Deus larga. Ele diz, vai em frente. Você larga, Ele segura. Você segura, Ele larga. Você quer que eu segure ou você segura? A mão dele é maior, é mais poderosa, Ele é mais amoroso, Ele vê o fim desde o início, Ele conhece o caminho, então solte. Com todo o seu conhecimento. Bem, de qualquer forma, voltando aqui, para a história de Caleb. Quando ele entrou na terra, ele tinha 40 anos. E 45 anos depois que ele entrou como um espião, ele estava agora na terra prometida. E ele foi a Josué e disse, Josué, lembra como Deus nos preservou? Vamos ver aqui. E agora, isso é Caleb falando com Josué. Eis que o Senhor me conservou em vida. Quem conservou? O Senhor. Então por que se preocupar? Quem te mantém vivo? O Senhor. Quando você liga o rádio, cuidado quando você ligar. Em vez de ouvir o Pastor Prince, você ouve o rádio. Ok. Às vezes você escuta um especialista dizendo, 1 entre 5 pessoas vai sofrer disso. Desligue. Porque quanto mais você cria essa expectativa, você se esquece que você não é desse mundo.
Se aquela senhora do testemunho que eu compartilhei, se ela agisse como se fosse do mundo, ela nunca teria sido curada. Não teria tido a colheita que teve. Os frutos, o fruto da saúde que ela tem agora. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo faz parte dos 1000 que caem. Nós não vamos cair. Então, cuidado quando as pessoas compartilham dicas sobre saúde nos periódicos, nas revistas. Às vezes, essas dicas de saúde são consciência de doença. Você pode correr todo dia e estar em forma. Mas estar em forma não é saúde. A saúde vem do Senhor. Força vem do Senhor. Pode estar em forma e não ser saudável. Medite nisso. Vou terminar por causa do tempo. Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, ele disse, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Quantos anos ele tinha? 40 anos. E esse homem idoso se esqueceu de envelhecer. Porque ele não leu as revistas que lemos. Ele não assistia os programas que assistimos. Ele não ouvia o rádio que nós ouvimos. Ele só tinha consciência do que o Senhor tinha dito. E ele disse, o Senhor me conservou em vida e estou tão forte. A propósito, eles não mentiam. Eles estavam debaixo da lei. Estavam debaixo da lei na época. Amém? Era um pecado para eles darem falso testemunho. E ele estava dizendo a Josué, e Josué podia perceber. Ele disse, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra. E para sair e para entrar. Ele não estava dizendo, é uma força espiritual, Josué. Não foi assim. Josué, eu sou tão forte hoje. Você não pode ver, mas é uma força espiritual. Certo? Ele está dizendo, estou tão forte hoje para a guerra. Podia enfrentar qualquer um. Veja, era uma renovação literal. Não era um jogo de palavras. Assim como Sara, com 90 anos, a Bíblia diz que ela tinha passado da idade de engravidar, mas ela considerou Deus fiel. Ela não se considerou fiel, considerou Deus fiel. Mesmo que você não tenha fé, Ele é fiel. Não é você segurando ele. Veja ele segurando você. Se é você segurando, você pode largar. Se ele te segura, ele nunca larga. Quando a sua fé esgota, descanse naquele que é fiel. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Então ele diz, qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Olha o próximo versículo. Agora, pois, dá-me este monte. Com 85 anos, havia uma montanha, e sabe quem estava na montanha? Os Anaquins. Eles eram gigantes. Os mesmos gigantes que estavam na Terra Prometida, em Jericó, os Anaquins, também estavam em Hebrom, na montanha de Hebrom. Ainda está lá, a propósito. Alguns dos nossos pastores visitaram mês passado a montanha de Hebrom. E ele disse, dá-me este monte, pois naquele dia tu ouviste que os Anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe Hebrom em herança. Isso quer dizer que ele entrou e venceu os gigantes e expulsou todos eles. E a montanha se tornou sua. O mundo diz, já passou o seu tempo. O povo de Deus diz, não, dá-me esse monte, dá-me essa montanha. Amém? Te digo algo. Você vai ficar surpreso quando estiver na videira. Vai ter gente 10 anos mais jovem que você e você será mais forte do que eles. Eles vão estar sempre cansados, os jovens certamente cairão, mas você vai ficar forte. Isso se você não aceitar as mentiras do diabo. No momento que esquece das coisas, não diga, eu estou ficando velho. Não aceite quando o médico diz, faz parte do processo de envelhecimento. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Amém? Até os jovens se esquecem. Ou então todos eles passariam nas provas. Eu quero esse dom para os nossos filhos.
Mas, igreja, você é diferente. Você está conectado à videira. Quando olho para o mundo, só vejo galhos mortos. Todos galhos mortos, galhos secos. Mas olho para você, galho vivo. E o diabo odeia isso, porque você é um testemunho vivo. Você está dando fruto, mais fruto, muito fruto. E o diabo odeia isso. E ele traz acusações. Você sente essa dor? Viu esse sintoma? Você está envelhecendo. Sente as dores? Está sentindo? É o que acontece com 40 anos. Viu? Percebeu isso? Ouviu o que foi falado no rádio agora? Certo? Isso é normal nessa idade. Sentiu esse calorão? É a menopausa. Viu isso? Tudo que eu sei é que somos filhos e filhas de Abraão. Vocês são filhas de Sara. E a Bíblia diz que se você é filha de Sara, você não deixa o medo tomar conta. E você não permite medos e preocupações. E diz isso, vocês são filhas de Sara. E eu perguntei ao Senhor, por que tu falastes isso, filhas de Sara? Por que filhas de Sara e não filhas de Esther, Ruth? Foram boas mulheres? E Deus disse, porque Sara foi a única mulher na Bíblia que teve sua juventude renovada, sua menopausa revertida. Amém? E te digo algo. Cuidado. Se engravidar, não me culpe. Se continuar ouvindo a palavra, se você continuar ouvindo essa palavra, continuar se lavando, não sabe o que vai acontecer. Vai dar fruto, mais fruto, muito fruto. Depois não vem reclamar comigo. Dê a Jesus o louvor. Vamos lá, igreja. Aleluia! Aleluia! Sim, vocês são os galhos da videira viva. Amém? Amigo? Tudo começa em se conectar com a videira viva. Essa videira certa vez estava sozinho, mas Deus o enviou. Jesus Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Deus homem. Como homem, ele veio para morrer. Sim, amigo. Ele veio para morrer. Ele foi o único bebê que nasceu para morrer. Deus o enviou em um corpo, a semelhança da carne pecaminosa. Não em carne pecaminosa, mas em semelhança de carne pecaminosa, como você e eu. Para que ele morresse. Por quê? Porque todos pecamos contra Deus. Todos nós seguimos nosso próprio caminho. Éramos como ovelhas perdidas. Não nos importávamos com Deus, não queríamos saber do seu amor, da sua fidelidade, de um Deus que não pode mentir, de um Deus que se importa conosco. Éramos ovelhas perdidas e Deus cuidou de nós. Mesmo não nos importando com Ele, Ele nos amou antes de o conhecermos. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo levou os seus pecados e Ele te deu sua justiça. Ele foi amaldiçoado para que você pudesse ser abençoado. Ele foi abandonado para que Deus pudesse estar sempre com você. Você vai ter sempre a presença de Deus, Ele nunca vai te abandonar. Se esse é você onde estiver e você quer estar conectado com a videira, faça essa oração comigo. E se estiver assistindo pela televisão e quer que isso se torne real na sua vida, repita isso de coração. Diga, Pai Celestial, obrigado pela dádiva de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu na cruz pelos meus pecados. Ele levou meus pecados para eu poder receber sua justiça. Ele foi amaldiçoado para que eu pudesse ser abençoado. Ele ressuscitou dos mortos, sem os meus pecados. E eu ressuscitei nele. E hoje eu sento com ele à tua direita, descansando, vivendo em descanso, onde Jesus faz tudo. Ele cuida de tudo. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é meu Senhor. Agora eu sou salvo, totalmente perdoado e muito abençoado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém, amém. Nós te amamos. E eu oro em nome de Jesus que quando você olhar para essa semana, você olhe com esperança, com uma confiante expectativa do bem. O mundo lá fora não nos entende. Eles pensam que nós somos pessoas
gananciosas e só queremos saber de sucesso, eles não conhecem a beleza de Jesus que vemos. Vamos ser compreensivos com eles, porque muitos de nós éramos assim antes de sermos salvos. Amém? Compartilhe as boas novas com eles. Levante suas mãos em todo esse lugar. Que o Senhor te abençoe, você e sua família, nessa próxima semana. Que o Senhor te abençoe agora com força e renovação de juventude, como as águias, está acontecendo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele renove cada célula do seu corpo, do topo da sua cabeça à planta dos teus pés, reprogramando cada DNA defeituoso nos seus genes, e que o Senhor renove as suas forças, como as águias, que você voe como uma águia. Corra e não se canse, caminhe e não se fatigue essa semana. Que o Senhor te conceda a graça para permanecer e perceber que você é apenas um galho e toda a responsabilidade é dele. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde durante essa semana de todo perigo, acidente, adversidade, doença, dos poderes das trevas e do maligno. Que o Senhor te guarde, aquele que guarda Israel, guarde você e sua família de todo dano e mal ao longo da semana. Que o Senhor levante o seu rosto e conceda a você e a sua família seu favor sobrenatural e sua shalom, descanso, paz, força e saúde. Em nome de Jesus. Amém. Vá, voe. Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça de Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por esse ministério, queremos ouvir de você e nos alegrar com isso. Por favor, compartilhe seu testemunho conosco. Quero te encorajar a continuar assistindo à pregação do Evangelho. E oro para que continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo o que Ele fez por você. Deus te abençoe. Obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince. Para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos, visite em nosso site em newcreationtv.org. Seja encorajado e renovado diariamente ao aprender o quanto Deus te ama. Acreditamos que suas ofertas pertencem à sua igreja local. Oramos para você ser grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.